Ele era o aventureiro mais fraco, preso no primeiro andar da masmorra, mas após derrotar 10.000 slimes, ele encontra uma carta ultra rara, que invoca o servo mais forte. A história começa com um garoto chamado Kaido, enquanto ele enfrenta um slime. A criatura avança em sua direção, mas ele usa seu spray de inseticida para se livrar dela e parece orgulhoso de sua conquista. Descobrimos que ele está na masmorra há 2 anos, mas ainda possui o status mais baixo como explorador, porque só consegue matar os slimes do primeiro andar. Ele já conseguiu caçar 9.999 deles e quer terminar o dia alcançando 10.000, então ele se dirige para as partes mais profundas da masmorra, onde encontra um slime dourado e se esgueira até ele, usando seu spray para atacar. Mas a criatura se desvia, então ele saca sua pistola de spray, que ele usa para finalizá-la. Ele fica surpreso por não ter subido de nível, mesmo após matar um slime raro, então decide pegar o núcleo mágico dela, na esperança de que valha muito. Ao se aproximar do slime, percebe que ele deixou cair uma carta de servo. Mas ele se acalma e verifica os status, o que confirma suas suspeitas. Ele olha ao redor para ver se está sozinho, porque não quer que ninguém roube a carta dele. Ele pesquisa sobre que tipo de carta é aquela, e percebe que não há informações disponíveis no banco de dados. Mas ele vê que é uma carta de Valquíria, e sabe que elas são consideradas semideusas na mitologia, então se pergunta se é uma carta rara. Ele encontra um grupo de exploradores e tenta cumprimentá-los, mas eles o ignoram, e ele deseja ter um equipamento melhor para ser como eles. Então, ele pensa em vender a carta por um preço alto, acreditando que conseguirá comprar tudo o que deseja. A recepcionista Izagaya paga ele 1.500 ienes pelos 3 núcleos de slime, e antes de ir embora, ele pergunta quanto valeria uma carta de servo do tipo anjo, e ela revela que é vendida por mais de 1 bilhão de ienes, e ele não consegue acreditar em quão valiosa ela é. Ele encontra seus amigos Shinji e Ayako, que mencionam que também tem passes de explorador, o que lhes permite entrar nas áreas de atrações de graça. Eles perguntam se ele ainda está no nível 3, e ele diz que só mata slimes, então não vai subir de nível tão cedo. Ele se pergunta por que eles não voltaram para a masmorra, então eles o lembram sobre a primeira vez que foram para o segundo andar, onde encontraram seu primeiro Goblin. Eles pensaram que poderiam derrotá-lo facilmente, mas acabaram sendo massacrados e tiveram que usar poções para se curar, e decidiram desistir após o incidente. Eles ficam surpresos por ele estar caçando os slimes há 2 anos e ainda não ter se cansado disso, então se perguntam o que o motiva a continuar, mas ele diz que tem seus motivos. Ele volta para casa, onde seus pais estão preocupados que seus estudos possam ser afetados devido ao seu trabalho, mas ele os tranquiliza dizendo que está bem. Enquanto toma banho, ele pensa em usar a carta, imaginando que ela lhe dará poder para explorar os níveis mais profundos da masmorra, mas sabe que poderá comprar tudo o que deseja se apenas vendê-la. No dia seguinte, ele encontra uma colega chamada Kazura, e eles caminham para a escola juntos. Ela menciona que o viu chegando tarde em casa e pergunta onde ele foi, mas ele mente, dizendo que estava explorando a cidade com seus amigos. Eles encontram Shinji e Aiko, mas ele rapidamente os puxa para o lado e pede que o cubram, porque ele não quer que ela saiba que ele vai para a masmorra. Ela pergunta o que eles fizeram no dia anterior, mas quando os 3 dão respostas diferentes, ela começa a pensar que Kaido foi para a masmorra, mas ele garante que esse não é o caso. Na sala de aula, Kaido pergunta aos amigos o que eles fariam se encontrassem uma carta rara de servo, mas eles respondem que servos só podem ser invocados dentro da masmorra, pensando que não seria útil e que a melhor opção seria vendê-la, já que elas valem uma fortuna. Ele considera o conselho deles, mas eles dizem para não se preocupar, acreditando que ele nem mesmo possui uma carta de servo, pois são extremamente raras. Ele sabe que eles têm razão, porque uma vez que ele invocar o servo, não poderá vender a carta, mas ele quer ficar mais forte. Então, ele vai para a masmorra, onde usa a carta, e um enorme anjo aparece diante dele. A criatura se prepara para agarrá-lo, mas de repente desaparece e se transforma em uma garota que se apresenta como Sophie. Ele pensa que ela parece fraca e imediatamente se arrepende de sua decisão, acreditando ter perdido a chance de se tornar bilionário. Ela se pergunta se há algo de errado com ele, mas ele diz que está tudo bem e a leva com ele para caçar monstros. Ela imediatamente sente a presença de um slime e o conduz até ele. Kaido está prestes a matá-lo com seu spray, mas pede para ela cuidar disso, já que quer ver o poder dela. Então, ela ataca com um feitiço de relâmpago divino, o que o deixa sem palavras, e ele percebe que ela tem 170 pontos de força, o que significa que é 17 vezes mais forte do que ele. Ela diz que está com fome, e ele percebe que ela quer comer o núcleo mágico do slime, então ele o entrega para ela. Sophie sente a presença de mais slimes e está prestes a ir derrotá-los, mas Kaido a interrompe, pensando que não ganhará dinheiro, pois ela come os núcleos depois de matá-los. No entanto,
Ele tem uma ideia e pede para ela mostrar onde estão, para que ele possa matá-los com seu spray. Ele finalmente sobe de nível e aprende uma habilidade chamada Caçador de Slimes, que aumenta todas as suas estatísticas em 50% quando está lutando contra Slimes, mas ele acha que não é uma habilidade útil. Sophie tenta animá-lo, dizendo que ele está indo muito bem, já que finalmente aprendeu uma habilidade, e isso o deixa emocionado. Ele está prestes a ir para casa, mas promete invocá-la novamente em breve e ordena que ela retorne para a carta. Kaido visita Izagaya, que fica surpresa ao ver a quantidade de núcleos que ele conseguiu, dizendo que é um recorde para o maior número de Slimes caçados em um dia, e revela que eles valem 15.000 ienes. À noite, Kaido pensa no quão poderosa Sophie é e acredita que, com a ajuda dela, ele poderá ir para o segundo nível, mas está preocupado em enfrentar um Goblin. Ao adormecer, ele sonha com um herói chamado Capitão Katsuragi, que se aventurou nas profundezas das masmorras para revelar seus mistérios, e todos o veneram por sua coragem e sabedoria. No dia seguinte, Kaido se dirige ao segundo andar com Sophie, na esperança de descobrir o que realmente são as masmorras e se tornar um herói como o Capitão Katsuragi. Mas de repente ele começa a tremer, e Sophie pergunta se há algo de errado com ele, mas ele garante que está bem. Ela segura a mão dele, e isso o ajuda a se acalmar, então ele agradece. Ele se lembra da vez em que foi ao segundo andar 2 anos atrás, mas ela subitamente sente um Goblin nas proximidades. Então, ele começa a correr, mas lembra-se do Capitão Katsuragi, sabendo que não pode se tornar um herói se lhe faltar coragem. Ele começa a se esbofetear, o que confunde Sophie, mas ele diz que está apenas tentando se motivar. Ele se esgueira até o Goblin, e Kaido pede para Sophie derrotá-lo, já que ele não tem coragem de enfrentá-lo. Então, ela se prepara para usar seu relâmpago divino, mas Kaido muda de ideia, querendo derrotá-lo por conta própria. No entanto, suas pernas começam a tremer, e ele diz para ela ajudá-lo se parecer que ele está em apuros. Kaido desferiu um golpe no Goblin, mas errou, e a criatura investiu contra ele. Ele então usou o escudo para se defender, empurrando-o para trás. Tentando novamente, ele atacou, mas o Goblin conseguiu desarmá-lo e partiu para cima dele. Rapidamente, Kaido usou o spray para cegá-lo e recuperou sua espada. Preparando-se para dar o golpe final, ele tropeçou em uma pedra, mas, por sorte, acabou apunhalando o Goblin acidentalmente, vencendo a luta. Ele estava prestes a chorar, mas Sylphie o elogiou, dizendo que ele foi incrível, embora achasse que deveria ajudá-lo da próxima vez. Ele subiu de nível e ficou surpreso que matar 1000 Slimes não mudou nada, mas derrotar um Goblin o fez evoluir. Ele aprendeu uma nova habilidade chamada Caçador de Goblins, concedida a quem supera o medo dos Goblins e derrota um sozinho. A habilidade aumenta suas estatísticas em 10% ao lutar contra Goblins, mas é temporária, já que ele teve sorte na luta. Eles começaram a caçar mais Goblins, e as estatísticas de Kaido continuaram a aumentar. Ele se perguntou se Sylphie sabia algo sobre a masmorra, mas ela explicou que não, dizendo que a única coisa que sabe é que deve ser útil para seu mestre. Kaido retornou para ver Izagaya, que ficou surpresa ao ver os núcleos de Goblin e impressionada por ele ter conseguido 4 em sua primeira tentativa. No dia seguinte, a mãe de Kaido acordou, mas ele estava tão cansado que mal conseguia se mover, e ela disse para ele não se esforçar tanto. Ele encontrou Kazura, que achou que ele havia ido a uma masmorra, já que seu corpo estava dolorido. Mas ele negou, dizendo que começou a treinar como um fisiculturista porque queria ganhar músculos. Ela respondeu que esse estilo não combinava com ele. Na escola, ele contou aos amigos que começou a caçar goblins, e eles ficaram surpresos que ele conseguiu derrotar um. Ele ficou irritado com a desconfiança deles, mas mencionou que agora tem mais confiança em suas habilidades e que irá explorar mais profundamente a masmorra. Kaido continuou caçando goblins e conseguiu alcançar o nível 10, ficando surpreso com quanto suas estatísticas aumentaram. Ele adquiriu uma nova habilidade chamada Bênção dos Deuses, concedida àqueles amados pelos deuses, que aumenta ainda mais suas estatísticas a cada vez que sobe de nível, dependendo de quantos deuses o amam. Ele ficou feliz por finalmente ter adquirido uma habilidade poderosa e começou a se curvar diante de Sylphie, acreditando que a habilidade estava ligada a ela. Ele pegou a mão dela, dizendo que estava feliz por tê-la conhecido, e ela ficou contente de ter um mestre que se importava com ela. Os dois se depararam com um esqueleto brilhante, e Kaido pensou que ele estava sob o efeito da bênção dos deuses. Sylphie criou uma barreira, e o esqueleto tentou atacá-los, mas a barreira o impediu de alcançá-los. Kaido usou sua nova arma para atingir o esqueleto, mas não causou nenhum dano, ficando surpreso com a durabilidade da criatura. Ele pediu para Sylphie usar seu relâmpago divino, e ela conseguiu derrotar o esqueleto. No entanto, a criatura só deixou cair um núcleo, o que o desapontou, pois ele achava que receberia um item raro. Sylphie disse que estava com fome, e ele percebeu que o núcleo era vermelho,
pensando que poderia ser raro, mas decidiu alimentá-la com ele de qualquer forma. Depois, Kaido perguntou a Izagaya sobre o valor do núcleo e ficou chocado quando ela mencionou que valia mais de 2 milhões de ienes. Ele ficou frustrado, percebendo que perdeu um núcleo valioso, mas ela disse para ele não desistir, pois poderia encontrar outro esqueleto brilhante. À noite, Kaido não conseguia parar de pensar no dinheiro que perdeu, mas pensou que Sylphie merecia uma recompensa, já que ela o ajudou tanto. Ele sabia que antes de conhecê-la, ele era apenas um ninguém, mas foi capaz de ficar mais forte graças a ela. Ele refletiu que estava pronto para entrar no terceiro andar, mas estava preocupado que os monstros pudessem atacá-lo em grupo. No dia seguinte, ele conta para Sylphie que lutará sozinho por um tempo, o que a faz perguntar se fez algo de errado, perguntando se ele não precisa mais dela. Mas ele a tranquiliza e explica que está planejando entrar no terceiro andar, mas não quer se tornar completamente dependente dela, então quer ficar mais forte. Ele diz que confia nela e a vê como sua irmãzinha em vez de uma serva, então ela pensa que tem sorte por tê-lo como mestre. Um goblin aparece de repente, e ele pede para deixá-lo lidar com a situação, mas acaba se machucando. Kaido compra uma poção de Izagaya, mas é incrivelmente cara, então ele fica sem dinheiro. Mas ele sabe que, para alcançar o terceiro andar, precisa de novos equipamentos e de estocar núcleos mágicos para Sylphie se alimentar. No dia seguinte, ele vai ao primeiro andar para caçar slimes, e ao contar para seus amigos sobre o plano, Kazura o ouve, mas ele consegue convencê-la de que estão falando sobre outra coisa. Ele consegue coletar vários núcleos e se prepara para entrar no terceiro andar, mas Sylphie de repente sente um slime prateado. Ele o ataca com sua pistola de spray, e a criatura tenta fugir, mas Sylphie o elimina com seu relâmpago divino. O slime deixa cair um cartão de servo classe demônio, e ele se pergunta se deve usá-lo, mas sempre quis ter tanto um deus quanto um demônio ao seu lado. Então ele decide usá-lo, e uma garota chamada Luceria aparece diante dele. Kaido fica desapontado, pois ela não se parece em nada com a imagem no cartão, e ela acha que ele é burro demais para ser seu mestre. Ela tem medo dela, então se esconde atrás dele e diz para respeitarem o mestre, mas Luceria explica que não quer fazer mal a ninguém, dizendo que só está agindo como um demônio. Ela menciona que está com fome, mas ele diz que ela não fez nada ainda, e Sylphie sente a presença de um slime próximo, então Luceria diz para ele alimentá-la depois que ela se livrar dele. Ela invoca sua lança e a usa para disparar uma bola de fogo, que causa uma explosão massiva, mas ele pensa que esse tipo de poder é esperado dela, já que ela tem 130 pontos de batalha. Ele lhe dá um núcleo mágico que o slime deixou cair, e ela o com, mas pede mais. Ele recusa o pedido, então ela invoca ovelhas, mas ele pede para ela usar seu sopro corrosivo, e ela fica irritada porque ele quer que ela faça mais, mas ele promete dar outro núcleo. Eles encontram um goblin, e ela usa seu sopro corrosivo, que derrete o goblin instantaneamente, mas todos ficam assustados com o quão aterrorizante foi o ataque dela. Ela come o núcleo e o acha mais delicioso do que o do slime, então quer ir mais fundo na masmorra. Mas Kaido impede, dizendo que precisa de novos equipamentos antes de entrarem no terceiro andar, e ele pensa que ela deve estar cansada. Mas ela ainda quer ir mais fundo na masmorra, então Sylphie diz que ele só está falando isso porque se importa com ela, e Luceria decide esperar até o dia seguinte. No dia seguinte, eles vão para o terceiro andar, e Kaido revela que comprou uma besta cara, mas Luceria diz que a qualidade de uma arma não depende do preço. Eles veem 2 cães infernais, e ele atira neles com sua besta, mas erra, e eles começam a avançar em sua direção. Então Sylphie cria uma barreira, enquanto Luceria os afasta com um sopro. Ele lhe dá um dos núcleos como recompensa, mas ela quer os 2, já que derrotou os 2 cães infernais. Mas ele se recusa, prometendo dar mais depois que derrotarem outros inimigos, e ela ameaça enviá-lo para o inferno se ele estiver mentindo. 2 javalis selvagens os atacam, e Luceria tenta explodi-los, mas um deles consegue passar. Kaido decide cuidar dele, então atira uma flecha, que acerta o olho do javali, mas ele ainda continua avançando em sua direção. Ele cai no chão em pânico, e Sylphie tenta ajudá-lo, mas ele atira outra flecha, que acaba acertando a cabeça do javali, conseguindo matá-lo. Sylphie o elogia, e Luceria comenta que ele caiu porque entrou em pânico, mas ele responde que apenas tropeçou. Depois disso, Kaido percebe que não conseguiu ganhar dinheiro, pois Luceria continuou pedindo os núcleos que ele conseguia. Ele ouve um grupo de garotas falando sobre alcançar o 6º andar depois de formar um grupo e se pergunta se também conseguirá chegar lá com Sylphie e Luceria. Na escola, os amigos de Kaido se perguntam por que ele está tão feliz, pois estão preocupados com a escolha de uma universidade, mas ele nem sequer pensou nisso. Kazura ouve a conversa e pergunta em qual universidade ele pretende entrar, então ele diz que ainda quer estudar na mesma escola que ela. Na masmorra, Kaido caça monstros, e quando Luceria come todos os núcleos, ele pergunta a Sylphie se algo está incomodando,
mas ela diz que está bem. Em casa, Kaido assiste a um filme, que o faz pensar que Sylphie e Luceria vão brigar entre si, então ele precisa fazer algo para impedir isso. No dia seguinte, Kazura percebe que Kaido não dormiu na noite anterior, então se pergunta o que está o preocupando. Ele não pode contar a ela sobre seu problema real, então menciona que seus amigos conhecem duas garotas com personalidades opostas, e parece que a boazinha não gosta da outra garota. Ele pede conselho sobre como fazer com que elas se deem bem, e ela sugere que ele pergunte para a boazinha como ela se sente. Na masmorra, Kaido convoca Sylphie e pergunta se ela odeia Luceria, e ela explica que teve medo dela no começo, mas passou a gostar dela. Ele acha que algo deve estar incomodando, já que ela tem agido de forma estranha ultimamente, e quer que ela seja aberta com ele, porque ela é importante para ele. Então, Sylphie revela que uma coisa está irritando, o fato de ele ter sido gentil com Luceria, e ela quer que ele a trate da mesma forma. Ela explica que ele tem dado mais núcleos para Luceria comer e, desde que Luceria apareceu, ele parou de conversar com ela, então ele garante que trabalhará nessas questões. Enquanto continuam a jornada, Kaido elogia Sylphie, mas isso deixa Luceria com ciúmes, e ela pede para ser elogiada também. Eles encontram um javali selvagem, e Sylphie sobe de nível após derrotá-lo, o que a deixa feliz, e ela atribui o mérito a Kaido. 3 cães infernais estão prestes a atacá-los, e ele pede para Sylphie cuidar deles, pois quer ver o quanto ela se tornou mais forte. Então, ela usa seu relâmpago divino, e ele fica impressionado por ela ter conseguido derrotar todos de uma só vez. Um javali selvagem avança em direção a eles, então Sylphie protege todos com uma barreira, e ele percebe que a barreira dura mais tempo do que antes. Luceria está prestes a acabar com ele, mas Kaido quer fazer isso sozinho, então atira uma flecha no javali. Ele dá 2 núcleos mágicos para Sylphie e nada para Luceria, já que ela não fez nada na luta, mas Sylphie pede que ele lhe dê mais, pois ainda está com fome. Ele percebe que o apetite dela aumentou com o nível, e enquanto vai até Zagaia, ela comenta que ele tem trazido menos núcleos. Ele volta ao primeiro andar para caçar slimes, e Luceria quer ajudar, mas ele a impede, pois se elas ajudarem, ele não terá núcleos para vender. Luceria diz que ele não deveria tê-las convocado se não vai deixá-las fazer nada, mas Sylphie menciona que elas estão lá para apoiá-lo. Ele diz que o apoio delas o encoraja, então Luceria decide torcer por ele. Hit Zagaia fica surpresa que Kaido esteja trazendo núcleos de slimes de novo, pois pensava que ele já teria ido para o 4º andar. Mas ele sabe que seu equipamento é muito fraco para o 4º andar, então pesquisa online por armaduras e armas. Quando encontra uma armadura que gosta, fica chocado com o preço exorbitante. No dia seguinte, eles encontram um slime especial, e Kaido diz a eles que precisam derrotá-lo a qualquer custo, então Sylphie e Luceria o obliteram com seus feitiços. Ele pensa que vai conseguir outra carta de serva, mas fica surpreso ao encontrar uma esfera mágica. Ele fica empolgado, pois isso permitirá que ele realize seu sonho de se tornar um mago, então decide usá-la. Ele quebra a esfera e adquire um novo feitiço de água, ansioso para testá-lo contra um Elyon. Ele pede a Sylphie para criar uma barreira ao redor deles e pede a Luceria para interferir caso ele não consiga derrotar o Elyon. Ele lança uma bola de água e consegue um acerto direto, mas não causa dano algum. O Elyon avança em sua direção, e Luceria o derrota, mas ele fica desapontado com a fraqueza do seu novo feitiço, achando que deveria ter vendido a esfera mágica. À noite, Kaido encontra Kusura e agradece a ela pelo conselho, pois conseguiu resolver o problema entre as duas garotas. Ela percebe que ele estava pedindo ajuda por motivos egoístas, mas ele garante que foi por causa dos amigos. Ela decide encerrar o dia, mas Kaido acha que algo está errado com ela e se pergunta se ela está com ciúmes de ter outra garota em sua vida, mas acha que isso é impossível. Kaido volta para a masmorra, onde trabalha para melhorar sua bola de água, e aprende a transformar sua forma, mas acaba se exaustando e desmaia. Ao deixar a masmorra, ele esbarra em uma garota chamada Ari, que percebe que ele está exausto e o avisa para ter mais cuidado. Ele pede desculpas por esbarrar nela e se afasta, enquanto ela percebe que ele tem treinado duro. Sua amiga Miku acha que ele é esquisito, mas a amiga Ikari acha que elas deveriam trabalhar tanto quanto ele, então decidem caçar o máximo de monstros que puderem. Vemos Kaido em sua sala de aula, enquanto a professora o repreende por dormir durante a aula, e ele diz a ela que vai treinar muito, fazendo todos rirem dele. Os amigos perguntam por que ele está treinando, então ele diz que está tentando melhorar sua bola de água, achando que isso será útil durante suas caçadas. Mas Kazura o ouve e pergunta se ele tem treinado na masmorra, então ele nega, dizendo que está tentando aprender a dançar, e ela o aconselha a cuidar de si mesmo. Kaido usa sua bola de água em um Goblin, enfiando-a em sua boca, e o Goblin acaba se afogando, mas ele percebe que está preso no nível 11, porque não está ganhando experiência suficiente dos monstros no 3º andar, então pensa em descer mais fundo na masmorra.
No dia seguinte, vemos ele usando a armadura cara que viu online, mas Luceria diz que ele parece um perdedor. Ele explica que a armadura protege seu corpo, mas o material é fino, então ele ainda sente dor quando é atingido. Ele acrescenta que comprou um bracelete, que aumenta a eficácia de seus feitiços, achando que isso tornará sua bola de água mais forte, mas revela que ainda não a testou. Eles chegam ao quarto andar, mas Sylphie sente um monstro perigoso, e uma gigantesca barata aparece. As garotas entram em pânico e começam a atacá-la com seus feitiços, enquanto Kaido explica que o quarto andar está cheio de baratas, mas percebe que elas o deixaram para trás. Vemos elas no quinto andar, e Kaido consegue alcançá-las, enquanto Sylphie diz que estavam com medo. Ela pede desculpas por ter avançado, mas ele diz que não está bravo, explicando que conseguiram limpar o quarto andar em um instante. Ele revela que coletou os núcleos das baratas e as alimenta, mas elas não gostam, achando que tem um gosto terrível. Eles decidem explorar o quinto andar, e Kaido vê monstros feitos de areia e lama, então atira neles, mas percebe que seus ataques não estão funcionando porque eles são imunes a danos físicos. Então ele pede ajuda de Luceria, que usa seu fogo do inferno para queimá-los, enquanto ele percebe que precisa contar com as garotas para derrotar os monstros naquele andar. Eles descem mais fundo na masmorra, mas Sylphie menciona que sente algo atrás de uma parede, então ela destrói, e eles percebem que é um caminho secreto. Eles decidem conferir, e Kaido avisa as garotas para terem cuidado, pensando que o local é perigoso. Mas Luceria ativa uma armadilha, e uma seta o atinge, fazendo-se contorcer de dor. Depois que ele se recupera, eles continuam a jornada e veem uma porta massiva no final do corredor, enquanto Sylphie menciona que sente uma presença poderosa dentro. Ele não consegue abrir a porta, achando que precisam de um item para entrar, mas Sylphie usa seu relâmpago divino, fazendo um buraco na porta, e eles entram na sala, onde encontram dois monstros-chefes. Eles decidem derrotar o ogro primeiro, então as garotas o atacam com seus feitiços, mas percebem que ele é imune à magia, e ele avança em direção a eles. Sylphie protege todos com sua barreira. Ele ordena a Luceria que cuide do slime e começa a atirar no ogro, percebendo que ele é vulnerável a ataques físicos. Ele fica sem flechas e percebe que Luceria está lutando, pois o slime também é imune à magia. Então ele usa sua bola de água, mas de repente ela se transforma em gelo, e ele percebe que seu bracelete potencializou sua magia. Ele lança o gelo no ogro e eles percebem que está funcionando, mas ele só tem 3 disparos restantes, pois está ficando sem mana. Então ele transforma as bolas de água em espinhos e mira na cabeça do ogro, conseguindo derrotá-lo. O slime está prestes a atacar Luceria, mas ele a protege, tentando deter o ataque, mas seu escudo começa a derreter. Sylphie usa sua lança divina, fazendo um buraco no slime, mas eles percebem que ele ainda está vivo, então Kaido considera recuar, mas se lembra do capitão Katsuragi, pensando que não pode se tornar um herói se fugir. Ele avança e começa a atacar o slime com seu spray, enquanto Sylphie o protege com sua barreira. Ele saca suas pistolas de spray e continua pulverizando até que a saúde do slime chega a 0. O slime desaparece, então as garotas celebram, mas percebem que ele está ferido, e ele bebe uma poção para se curar. Luceria sobe de nível, e ele percebe que alcançou o nível 15, pensando que agora pode acompanhar os outros exploradores. Ele verifica os itens deixados pelos monstros e vê um núcleo vermelho, junto com uma espada mágica, que ele percebe ser um item raro, mas se pergunta por que parece uma faca de cozinha. Ele tenta vender o núcleo vermelho, mas um rapaz se pergunta onde ele o encontrou, então ele conta sobre a masmorra secreta, e ela decide enviar alguém para investigá-la. Ela revela que ele encontrou um núcleo mágico especial, e seu valor é desconhecido, mas concorda em comprá-lo por um alto preço. Ela o convida para participar de um evento que se aproxima, dizendo que os exploradores formarão grupos para investigar o 7º andar, e ele concorda em participar. Kaido retorna à sala de aula, onde se gaba para seus amigos, contando que está prestes a limpar o 6º andar, assim poderá participar do evento, dizendo que está empolgado para formar um grupo com outros exploradores. Kazura pergunta se eles estão falando de uma festa de dança, então convencem-na de que ele está planejando participar de uma, e ela diz que também quer ir. Kaido participa do evento e percebe que inúmeros aventureiros decidiram participar, e ele encontra o grupo de Ari, se perguntando se eles serão seu grupo. Em um flashback, vemos que Kazura é filha do capitão Katsuragi, enquanto ela se despede dele. Ele promete voltar cedo, dizendo que vão jantar juntos, e ela aguarda ansiosamente seu retorno. De volta ao presente, Kazura acorda em seu quarto e sai para a escola, perguntando-se se Kaido está treinando novamente. Os exploradores se alinham para o evento, e vemos Kaido com o grupo de Ari, enquanto o portal de transferência se ativa, enviando-os para o 6º andar. Ele fica feliz por todos terem chegado, revelando que estava nervoso, pois não usa portais de transferência com frequência, e as garotas dizem que não são tão diferentes,
contando que estavam preocupadas que algo pudesse dar errado. Um homem aponta para o 7º andar, dizendo que o evento está agendado para 3 horas, e eles avistam uma loja de conveniência, então decidem comprar tudo o que precisam. Miku percebe que a mochila de Kaido está cheia, e ele se pergunta como as garotas conseguem carregar seus itens, então elas mostram suas mochilas mágicas, mas ele não consegue acreditar que todas têm uma, sabendo que são incrivelmente caras. Elas revelam que os pais compraram para elas, e ele percebe que elas vêm de famílias ricas. Ari menciona que ele parece estar bem equipado, e ele explica que trabalhou duro para comprar tudo o que precisa, mas Miku diz que seu traje parece estranho, embora lhe diga que ela está sendo rude. Eles chegam ao 7º andar, e Miku revela que está cheio de golems, e eles encontram um grupo de cuidadores. O líder do grupo os cumprimenta, sabendo que eles vão participar do evento, e deseja boa sorte. Ikari sabe que os cuidadores mantêm a masmorra limpa e está feliz que estão fazendo seu trabalho. Kaido pergunta a todos sobre seus níveis, dizendo que está no nível 16, então Ari revela que está 2 níveis acima dele, e suas amigas ainda estão no nível 15, mas Miku explica que Ikari tem uma quantidade incrível de mana. De repente, um golem de pedra aparece, e Ari corre, conseguindo dominá-lo e cortá-lo ao meio. Kaido fica impressionado, mas logo vê um golem de bronze se aproximando, então Ikari usa um feitiço chamado Onda de Terra para imobilizá-lo, enquanto Miku invoca seus servos Nat, que começa a arranhar o golem. Ikari lança um raio de fogo, queimando o golem, enquanto Ari dá o golpe final, reduzindo sua saúde a 0. Kaido elogia as garotas, mas um golem de ferro aparece atrás deles, se preparando para atacar Ikari. Ari a protege e ataca com toda sua força, mas percebe que a armadura do golem é muito resistente. Ikari usa seu raio de fogo, mas o golem resiste, e Miku ordena que Snat lute, mas os ataques dele não funcionam, e ele acaba sendo atingido. Ikari pensa em invocar Sylphian Liceria, mas ele deixa sua espada mágica cair, e descobrimos que ele a estudou, então sabe que ela inflige o dano que imagina quando ataca. Ele acredita que pode usá-la para derrotar o golem, então diz a Ikari para usar sua onda de terra, e ela conjura o feitiço, enquanto ele corre em direção ao golem, cravando a espada em suas costas. Ele imagina que a espada tem o poder de destruí-lo, e ela desaparece repentinamente, quando ele percebe que conseguiu derrotá-lo. Após o evento, vemos Kaido com as garotas, que estão impressionadas por ele ter conseguido derrotar o golem com sua espada mágica. Ele lhes conta sobre suas habilidades, dizendo que adquiriu ao derrotar um monstro, e acha Snat incrível, contando a Miku que nunca viu nada parecido em filmes. Ela revela que os servos não aparecem na câmera, e ele pensa que isso explica porque a guilda não sabe sobre Sylphian Liceria. Ele pergunta a ela se está mantendo os Snat em segredo, mas ela explica que o adquiriu em um leilão e o registrou na guilda, então todos sabem sobre ele. Ari pergunta a Kaido se ele quer se juntar novamente ao grupo, porque eles estão planejando alcançar o próximo portal de transferência, que está localizado no 11º andar. Ele pensa que não é bom o suficiente para se juntar a eles, pois não há nada de especial nele, mas elas dizem que isso não importa, pois gostam de tê-lo por perto, e perguntam se ele não tem um grupo. Ele diz a elas que não está trabalhando com outros exploradores, mas que tem um deus e um diabo ao seu lado, e elas não fazem ideia do que ele está falando. Ele considera manter seus servos em segredo, temendo que todos o considerem um esquisito, já que eles parecem tão jovens. Ele explica que precisa de um tempo para pensar sobre isso, pois precisa conversar com alguém sobre se juntar a elas, e elas percebem que sua situação é complicada, então Ari diz a ele para levar o tempo que precisar. Depois disso, ele coloca suas lentes de contato, que permitem que ele veja as estatísticas de tudo ao seu redor, e retorna à masmorra, onde invoca Sylphian Liceria, mas elas parecem chateadas, pois ele não as invocou no horário usual. Ele explica que teve uma agenda ocupada. Ele conta a elas sobre o grupo de Ari, mas elas acham que ele não precisa se juntar a ela, pois já as tem. Em seguida, vemos Aida com Kazura, que pergunta se ele está livre no sábado, pois quer ir às compras com ele, e ele concorda em passar um tempo com ela. Ela encontra sua amiga e começa a caminhar com ela, enquanto Shinji e Ayako parabenizam por ter conseguido um encontro com ela. Ele explica que eles só vão às compras juntos, e seus amigos perguntam sobre o evento, então ele diz que se juntou a um grupo com 3 garotas, que têm mais ou menos a mesma idade que ele. Eles acham que ser um explorador é incrível e consideram voltar para a masmorra. Vemos Kazura e Kaido no shopping, onde eles veem um anúncio sobre núcleos mágicos, e Kazura percebe que Kaido está ouvindo. Ela pensa que ele está interessado em masmorras, mas lhe diz para não pensar nisso pelo resto do dia. Ela pergunta sobre a última vez que saíram juntos, e ele se lembra que se divertiram muito com o pai dela quando eram pequenos. Ela experimenta as roupas que quer comprar, pedindo a opinião dele, mas ele só continua dizendo que ela está ótima. Ela pergunta qual ele mais gostou, e ele escolhe a que ela está vestindo, então ela decide comprar.
Eles saem e ela diz que quer andar de barco, então ele acompanha, mas percebe que estão cercados por casais, fazendo sentir que na verdade estão em um encontro, embora ache que ela nunca o convidaria para sair. Ela percebe que o corpo dele parece estar melhorando, pensando que é por causa do treinamento, e menciona que está se divertindo. Mais tarde naquele dia, eles veem o mesmo anúncio em uma estação de trem, e Kaido observa, enquanto Kazura vê uma mãe com seu bebê e diz que quer ir a algum lugar antes de voltar para casa. Eles se dirigem à guilda, e ela sabe que a masmorra está perto, pensando que seu pai ainda está lá dentro. Ela se lembra do dia em que seu pai prometeu ter um jantar com ela, mas revela que ele nunca voltou e se pergunta por que as pessoas vão para a masmorra. Ela diz a Kaido que se divertiu com ele, mas que acha que é hora de encerrar o dia e começa a se afastar, enquanto ele menciona que quer se tornar um herói como o pai dela. Mas ela ouve e ele finge que não disse nada. Vemos Kaido de volta à masmorra, enquanto tenta combinar sua bola de água com sua espada, criando uma lâmina congelada, e ele derrota um golem. Kaido acha isso incrível, mas Luceria sabe que ele está tentando impressionar as garotas, e ele se surpreende por ela perceber. Sylph se pergunta se ele realmente planeja se juntar ao outro grupo, questionando se ele não está feliz com elas. Luceria também fica chateada por ele ter alimentado elas menos, então ele concorda em não se juntar ao grupo. Mas Sylph muda de ideia e decide apoiá-lo, perguntando por que ele quer se juntar a outro grupo, e ele menciona que elas são muito fortes, então quer se juntar ao outro grupo para melhorar suas próprias habilidades. Ele agradece pelo apoio e menciona que só se juntará ao outro grupo nos finais de semana. De volta para casa, Kaido fica nervoso pensando em ligar para Ari, mas de repente recebe uma ligação de Kazura. Ele se pergunta o que ela quer, mas pergunta se ela conhece alguma maneira de fazer uma pessoa se sentir menos nervosa, dizendo que Shinji estava nervoso para ligar para uma garota e ele queria ajudá-lo. Então, ela lhe conta sobre uma vez em que estava mais nova e nervosa com uma apresentação, mas seu pai a cutucou e a fez sorrir, o que a ajudou a ficar menos nervosa. Kaido tenta isso e menciona que parece ter ajudado, então Kazura percebe que o conselho era para ele conversar com outra garota, e ela deseja boa noite, enquanto vemos que ela queria convidá-lo para sair, mas ficou com ciúmes. Em seguida, vemos Ari treinando, e Kaido consegue ligar para ela, dizendo que pode se juntar a elas, mas apenas nos finais de semana. Ela menciona que está tudo bem, já que todas vão à escola durante a semana e só vão à masmorra no final de semana de qualquer maneira. Vemos o grupo na masmorra, e Kaido instrui Ikari a usar seu Arf-Wave e Miku a invocar Snat para distrair os golems. Ele usa sua espada com olhos, derrubando 2 dos golems, enquanto as garotas finalizam os outros. Elas ficam impressionadas com sua nova habilidade, e Ari nota que suas instruções também foram precisas, o que indica que ele não costuma explorar sozinho. Seu estômago ronca de repente, então decidem parar para o almoço, mas ele não consegue acreditar quão chique é o almoço delas, percebendo que elas estão em outro nível. No dia seguinte, eles decidem ir para o 8º andar, e vemos Kaido usando um colete salva-vidas. Ari se pergunta se ele não sabe nadar, mas ele menciona que no 8º andar há monstros aquáticos e áreas submersas, então ele está apenas se preparando, observando que o colete também tem resistência mágica. O grupo segue Snat, que detecta um inimigo à frente. Um axolote aparece, cuspindo ácido em Kaido, que destrói seu colete. Ele não consegue acreditar que foi embora e desvia do próximo ataque, mas Miku o derruba com sua besta. O grupo encontra outros monstros, e Kaido acaba sendo capturado por um polvo. Ele é jogado na água e entra em pânico, mas Ari lhe diz que ele pode simplesmente ficar em pé, e as garotas percebem que ele realmente não sabe nadar. O grupo se depara com um cardume de peixes, e enquanto os derrotam, a arma de Kaido acaba a munição, então ele copia a arma de Ari com sua habilidade e começa a cortar os peixes. Eles conseguem eliminar todos, mas Kaido fica sem mana e desmaia. Quando ele acorda, vê que está no colo de Ari e se levanta rapidamente. Ele percebe que sua mana se recuperou, então Ari menciona que usou uma poção mágica nele. Ele pede desculpas, pois deve ter sido caro, mas ela não se importa, já que são um grupo e devem se ajudar, e Miku menciona que conseguiram muitos núcleos dos peixes de qualquer forma. De repente, Snat sente algo se aproximando, e um enorme boss dinossauro aparece. Kaido diz para eles recuarem, então o grupo corre, mas o monstro os persegue, e há pedras que bloqueiam a saída, então Kaido diz que eles precisarão lutar. Ele explica como devem atacar, mas quando seguem suas instruções, seus ataques não têm efeito. Kaido consegue perfurá-lo com sua espada, mas sabe que não é dano suficiente. Enquanto ele o distrai, Ari corre nas costas do monstro e o apunhala na cabeça, mas não é o suficiente, e ela é jogada para longe. Kaido corre até ela, mas ela diz que está bem, já que se tornará uma heroína. Ele percebe que a situação está ruim, então pensa em invocar Sylphian Liceria.
O monstro se prepara para atacar as outras duas garotas, então ele ativa suas cartas, e Sylphian Liceria aparece. Ele pede desculpas por invocá-las em cima da hora, mas diz que elas devem derrotar o boss, então ambas usam seus feitiços e conseguem eliminá-lo. Kaido agradece pela ajuda, e Liceria fica com ciúmes dele estar com as outras garotas, mas Micas de repente abraça Sylphie, achando-a fofa, e Ikari começa a gostar de Liceria. Kaido se desculpa por mantê-las em segredo, e Mika sugere que tenham um banho juntas para celebrar a amizade. Então, elas vão para a casa de banhos, e Ari fica impressionada ao saber que Kaido tem tanto um anjo quanto um demônio como seus servos. As garotas ficam confortáveis juntas, e vemos Kaido sozinho com os Nat. Depois disso, Ikari e Mikas voltam para casa, e Kaido fica sós com Ari. Ele se pergunta sobre o desejo dela de se tornar uma heroína, e ela menciona que sempre quis isso desde criança. Vemos um flashback dela perguntando ao pai por que precisam ser fortes, e ele responde que é para proteger as pessoas que amam, e aqueles que fazem isso são os verdadeiros heróis. Esse sempre foi seu sonho e a razão pela qual se tornou uma exploradora de masmorras. Ela menciona que sua universidade terá um fim de semana aberto, então a convida para conferir. Kaido conta aos amigos sobre isso, mas eles sugerem que ele deveria ir com Kazura. Ele acha que isso é impossível, mas Kazura e sua amiga acabam ouvindo a conversa, então ele se força a convidá-la para ir com ele à Universidade Oka. Ela fica feliz por ele estar pensando em ir para a mesma universidade e concorda em acompanhá-lo, enquanto os outros dizem que estão ocupados, dando-lhes tempo a sós. O fim de semana chega, e Kaido fica surpreso ao ver Kazura vestindo a nova roupa que ele escolheu. Eles pegam um trem para a Universidade Oka, e Kazura pede a Kaido para sentar mais perto, agradecendo por tê-la convidado para o evento. Ele sabe que ela sempre quis visitar o campus, mas está feliz por poder ir com ele, e nota que parecem estar em um encontro, embora ache que ela não tem sentimentos por ele. Ela expressa sua empolgação em ver a universidade, mas os amigos deles interrompem, e Kaido se pergunta o que estão fazendo ali, já que sabe que eles estão interessados em outras escolas. Eles explicam que querem ver o evento e prometem não atrapalhar. Ele vê um anúncio sobre exploradores, e ela pergunta se ele está decepcionado por não estar na masmorra, mas ele explica que está feliz em passar tempo com ela, prometendo esquecer a masmorra por um dia. Eles chegam à academia, e os amigos de Kaido acham tudo incrível. Enquanto passeiam pelo campus, Kazura comenta sobre as cerejeiras, dizendo que eles estarão caminhando sob as flores de cerejeira quando se inscreverem. Ele imagina um momento lindo com ela, enquanto ela percebe que ele está agindo de forma estranha, e ele nota que é cedo demais para sonhar acordado, pois ainda precisa se concentrar em melhorar suas notas. Eles chegam à área de recepção, onde encontram Ari, que pergunta sobre os amigos de Kaido, então eles rapidamente se apresentam. Ela se pergunta se Kazura é a namorada de Kaido, e ele explica que são apenas amigos, enquanto Ari os encoraja a explorar, prometendo dar-lhes um tour mais tarde. Eles se afastam, e ela menciona que Kazura é apenas uma amiga, mas se pergunta por que se sente aliviada. Os amigos de Kaido o questionam sobre Ari, e ele explica que se conheceram na masmorra, dizendo que foi ela quem lhe contou sobre o evento. Mas Kazura parece chateada, percebendo que Ari é a razão pela qual ele decidiu visitar o campus, e a lembra de sua promessa de esquecer as masmorras. No entanto, os amigos arrastam Kaido para longe, dizendo que vão buscar flores, e perguntam se ele formou uma pare com Ari, enquanto a inveja deles cresce ao conhecê-la. Mas eles percebem que Kazura está preocupada com ele, pois ele continua indo para a masmorra, então lhe dizem para ter cuidado com o que diz perto dela. Eles visitam o auditório, percebendo que é enorme, e veem o quadro digital, enquanto Kazura menciona que os alunos podem assistir às aulas usando seus tablets. Kaido vê um desfibrilador e está prestes a mencionar que parece com os que estão na masmorra, mas seus amigos o interrompem, chamando-o de idiota. Eles exploram as outras instalações e percebem que tudo parece perfeito, mas os amigos de Kaido acham que não conseguirão se inscrever ali, pois suas notas não são boas o suficiente. Ele sabe que também é um subdesenvolvido, então pensa em estudar muito, porque deseja estar na mesma escola que Kazura. Porém, os amigos perguntam como ele vai pagar a mensalidade, sabendo que é extremamente cara. Ele quase menciona que planeja explorar a masmorra, mas se lembra de que Kazura está ouvindo, então explica que pretende conseguir um emprego de meio período. Kaido começa a sonhar com um lindo momento ao lado dela, mas é interrompido por Akari e Miku, que se apresentam aos amigos dele. Kazura pergunta como ele conheceu as garotas, e ele pensa em inventar uma desculpa, sabendo que não pode contar a verdade, mas elas dizem que o conheceram em uma masmorra. Isso a deixa chateada, e seus amigos perguntam por que ele parece pálido, mas Ari chega, convidando todos para almoçar no refeitório. Eles se preparam para comer juntos, e os amigos de Kaido acham a comida incrível, mas Ari informa que é barata e que eles podem até recarregar suas bebidas gratuitamente. Depois da refeição,
Kazura sai com Kaido para pegar bebidas para todos, e Ayako pergunta às garotas se elas conhecem um explorador chamado Onigava. Elas explicam que não gostam dele, achando-o muito rígido como instrutor, e Ayako começa a imitar Onigava, fazendo as garotas acharem-no engraçado. Elas percebem que os meninos também são exploradores, e Ayako explica que eles são licenciados, mas pararam de explorar a masmorra. Ele menciona que costumavam dormir durante as aulas, então perderam as lições importantes, e diz que usou uma poção durante uma de suas aulas. Mas ela não funcionou, porque os itens perdem eficácia se o usuário estiver a mais de 3 km da masmorra. Ari explica que o parque da masmorra foi construído a uma distância de 3 km da entrada, para que os exploradores possam pesquisar itens na área. Ela menciona que eles precisam seguir várias regras enquanto estiverem dentro do parque, e os meninos acham que é um ótimo lugar para passar o tempo. Mas Kaido de repente retorna com Kazura e eles distribuem as bebidas, mas ela se pergunta por que eles gostam de ir à masmorra. Depois disso, eles visitam a piscina, e Kaido se lembra de que Kazura o salvou quando ele quase se afogou e o protegeu de um cachorro perdido. Ikari menciona que se sente estranha, dizendo que nunca se sentiu assim antes, e Mika acha que isso tem a ver com Kaido. Eles seguem em direção ao campo de futebol, mas Ikari não consegue parar de olhar para Kaido e perde o equilíbrio, mas ele a segura, perguntando se ela está bem. Ela agradece por ele a ter salvado, enquanto os outros comentam que os movimentos dele são impressionantes, mas Mika pergunta quanto tempo ele vai segurá-la. Ele a coloca no chão, enquanto Mika pergunta se Ikari está bem, mas ela não responde. Um bola de futebol voa repentinamente em direção a Miku, mas Kaido a chuta para longe, fazendo-a entrar no gol, e todos acham que ele é incrível. Ari convida todos para o dojo, mas se pergunta por que tomou essa iniciativa, e demonstra suas habilidades. Todos aplaudem Ari, mas ela percebe que está apaixonada por Kaido. Antes de se separarem, eles trocam números, e Ari pede que entrem em contato caso tenham perguntas sobre a academia. Ela está feliz por terem conseguido passar um tempo juntos, e Kaido aguarda ansiosamente para ver as garotas novamente, enquanto se despedem. Em seguida, vemos Kaido e seus amigos no trem, onde Ayako pergunta a Shinji qual garota ele gosta, mas ele explica que não consegue escolher, pois gosta das 3. Ayako sugere que eles explorem a masmorra novamente para conhecer mais garotas, e ele pergunta a opinião de Kazura, mas ela apenas diz que façam o que quiserem. Naquela noite, Kaido está com Kazura e lhe diz que vai estudar muito para que possam ir juntos para a Oka Academy. Mas ela pergunta se ele gosta de alguém do grupo de Ari, e ele explica que elas não são seu tipo, revelando que gosta de alguém, mas não quer contar quem é. Ela pergunta por que ele chama todos pelo primeiro nome, enquanto só a chama pelo sobrenome. Ele se pergunta se há algo de errado, mas ela se despede e vai para casa, dizendo que não é nada. Kaido então toma banho, pensando por que Kazura parece chateada, e percebe que ela está com ciúmes, mas acha que é impossível, pois acredita que ela não gosta dele. Ele se lembra de Sofia em Laziria e percebe que não a convocou, então pensa que elas devem estar bravas e se pergunta o que deve dizer a elas quando se encontrarem novamente. No dia seguinte, Kaido oferece seu curso de magia para elas, mas Laziria lembra que ele as abandonou. Ele se justifica dizendo que teve que comparecer a um evento escolar e oferece dar 3 núcleos para cada uma delas. Contudo, elas acham que isso não é suficiente e pedem 200 núcleos. Uma slime rara aparece atrás delas, e ele as incentiva a atacá-la. Laziria a atinge com seu feitiço, e ele decide dar a elas 10 núcleos cada uma, e elas o perdoam, pedindo para que ele não as abandone novamente. Kaido nota um item deixado pela slime e verifica suas estatísticas, percebendo que permite usar um poder invisível. Ele decide testar, mas nada acontece, pensando que é porque o poder é invisível. Então, ele atinge a água e vê o impacto, mas acha que é fraco demais para usar contra monstros. Por isso, decide combinar o poder com sua espada mágica, conseguindo controlar o feitiço dos olhos. O grupo de Laziria aparece, e ele menciona que quer ir para a universidade, mas acredita que suas notas não são boas o suficiente. Laziria se oferece para ensiná-lo, mas ele pergunta se Kazura pode se juntar a eles, e ela concorda, enquanto suas amigas também se juntam. Porém, suas servas parecem ciumentas, então ele lhes dá mais núcleos para animá-las, e as garotas acham-nas fofas. Eles chegam ao 9º andar, e Sylph menciona que sente um monstro poderoso à frente, fazendo Kina se perguntar o que fazer, pois não há como contorná-lo. Eles decidem enfrentá-lo, e Ari sugere que recuem se não conseguirem derrotá-lo. Logo, avistam um enorme monstro, e Laziria reconhece como um Ortrus, mas se perguntam o que ele está fazendo ali, já que não deveria aparecer no 9º andar. Kaido sugere recuar, mas o Ortrus de repente ataca, e Sylph protege a todos com sua barreira, enquanto Ari e Miku preparam suas armas mágicas.
Ikari usa sua onda de terra para imobilizar o Ortrus, enquanto Laziria o queima com seu feitiço, mas não surte efeito, e ele começa a soltar fogo. Laziria usa seu Corrus de Brefe, e Miku ordena que Snata ataque, mas Kaido percebe que não estão causando dano suficiente, então decide distraí-lo e ordena que Laziria queime seu estômago. Ela corre até o monstro e o atinge com seu Elfire, enquanto ele pede a Sylph que use sua lança divina, e ela avança enquanto Laziria queima o Ortrus novamente. Mas o Ortrus continua lutando e está prestes a soltar fogo novamente, então Kaido impede com sua bola de água, enquanto todos atacam com tudo que tem, conseguindo finalmente derrotá-lo. Eles celebram, e Miku sugere que façam uma pausa, pois já estão exaustos, mas Sylph de repente sente outra presença poderosa, e uma voz avisa que eles só derrotaram o cachorro dele. Um demônio chamado Belia aparece, e todos percebem que ele estava controlando o Ortrus, desafiando-os para uma luta e afirmando que não os deixará escapar. Ele os ataca com sua magia negra, mas Sylph usa sua barreira para bloquear o ataque, enquanto Belia ataca com sua espada, e Kaido percebe que ele é incrivelmente rápido. Eles começam a disparar contra ele, mas seus ataques não têm efeito, e Laziria acredita que a magia de Sylph funcionará contra ele, mas Kaido acha que eles precisam da barreira dela para sobreviver. Ari diz que ficarão bem, afirmando que pode acompanhar os movimentos de Belia, então Kaido pede a Sylph para remover a barreira e ataca junto com Laziria, mas isso ainda não funciona. Sylph avança em direção a Kaido, mas Ari a impede, e ela empurra Ari para trás enquanto ataca Kaido, que usa sua espada mágica para se defender, quebrando a arma de Belia. Ele fica furioso, pois o Duque lhe deu a espada, e começa a socar Kaido, jogando-o contra a parede. Kaido bebe uma poção enquanto os outros continuam atacando Belia, e ele elabora um plano, pedindo a Miku para distraí-lo. Ela começa a disparar contra Belia, enquanto Kaido aparece por trás e o apunhala com sua espada. Belia cai ao chão, e Kaido se pergunta se está tudo acabado, mas ele se levanta e cura suas feridas. Kaido menciona que isso é injusto, pois monstros geralmente não se curam. Belia acerta Kaido, derrubando-o e se preparando para acabar com ele, mas as garotas o protegem, só para serem derrotadas instantaneamente por Belia. Sylph avança com sua lança divina, mas ele arremessa para longe, enquanto Laziria grita para Kaido escapar, tentando deter Belia. No entanto, ele a empurra de volta, e Kaido percebe que não pode abandonar todos, então começa a pensar em uma maneira de derrotar Belia. Ele se lembra que Laziria possui uma habilidade chamada Beleza da Glotonaria, que aumenta temporariamente suas estatísticas ao consumir a saúde de um alvo. Ele a instrui a usá-la, mas ela explica que precisa consumir sua força vital enquanto a habilidade está ativa, o que pode acabar matando-o. Contudo, Kaido não se importa e diz que confia nela. Ela ativa sua habilidade e se transforma em sua forma adulta, revelando que restaurou seus níveis, mas ainda não alcançou todo o seu poder. Belia lança sua magia negra, mas não surte efeito, e ela explica que ele está longe de seu nível, pois é uma demônio de classe vical. Ele não consegue acreditar no quão poderosa ela é, perguntando o que ela está fazendo ali, e ela responde que vai puni-lo por machucar seus companheiros. Ela conjura seu feitiço de matadora de deuses, que o sobrecarrega completamente, fazendo seu corpo desaparecer. Kaido percebe que tudo acabou, mas começa a se sentir mal, implorando para que ela desative sua habilidade. No entanto, ela pergunta se ele gosta de sua forma adulta, prometendo obedecê-lo após ele responder a sua pergunta. Kaido diz que ela está incrível e promete ser gentil com ela, então ela retorna à sua forma original. Depois disso, Kaido percebe que subiu de nível e adquiriu uma nova habilidade chamada Resistência à Dor, pensando que isso o ajudará a suportar a beleza da glotonaria. As garotas também dizem que subiram de nível, e ele acha que todas merecem, pois quase morreram. Eles decidem encerrar o dia e Kaido percebe que o Ortrus deixou cair um núcleo mágico, mas se pergunta por que é maior que os outros. Ele vê o cartão do servo de Belia e pergunta ao grupo o que devem fazer com ele, e as garotas dizem que ele pode ficar com isso, mas ele acha que não precisa, pois já possui liseria. Kaido explica que Belia tem uma classificação extremamente baixa como demônio, e Laziria sugere vender o cartão. Mas, em vez disso, Kaido decide convocá-lo, ansioso para ter outro servo poderoso, mas Belia se transforma em uma criança. Ele revela que seu nível foi reduzido após a convocação, e Kaido imediatamente se arrepende da decisão, desejando ter vendido Belia em vez disso, o que faz com que o demônio comece a chorar. Em uma cena seguinte, vemos Kaido tomando um banho, se perguntando por que decidiu convocar Belia, que aparece atrás dele, oferecendo-se para lavar suas costas. Ele implora Kaido para não abandoná-lo, pois deseja ficar com ele, e Kaido promete não vendê-lo. As garotas ouvem a conversa, percebendo que eles já são amigos. Logo, eles vão até Izagaya e mostram a ela o núcleo mágico, mas ela fica surpresa ao saber que um Ortrus apareceu no 9º andar,
decidindo enviar um grupo para investigar. Exagaya decide pagar a Kaido 24 milhões de ienes pelo núcleo, e ele fica sem acreditar em como é caro, mas explica que quer compartilhar o dinheiro com as garotas, pois elas o ajudaram a derrotar o monstro. Exagaya menciona que pode fornecer os documentos para a declaração de impostos, mas Kaido não faz ideia do que ela está falando. Em outra cena, vemos Kaido comendo com as garotas e pedindo conselhos a Ari, pois não sabe como declarar impostos. Ela lhe diz para manter um registro de suas despesas, mas ele menciona que já jogou fora os recibos. Mika o orienta a guardá-los da próxima vez. Eles estão prestes a ir para casa, e Ari menciona que teve um ótimo tempo, pensando que coisas especiais se atraem para Kaido, pois acabaram de encontrar um Orthrus e um demônio no 9º andar. Kaido observa que já adquiriu 3 cartões de servos, então ele acredita que Ari está certa, mas ainda acha que não há nada de especial nele. A cena muda, e vemos Mika ligando para Ikari, e ambas estão animadas para explorar o dungeon novamente, pois querem experimentar suas novas habilidades. Mika avisa Ikari para não se esforçar demais, e Ikari explica que está bem, mas após a ligação, ela começa a tossir e parece estar doente. No dia seguinte, Kaido diz a Balaia para mostrar a todos suas habilidades, mas Balaia explica que precisa de uma arma, pois é um cavaleiro. Kaido se lembra de que quebrou a espada de Balaia e lhe dá um bastão, dizendo que é a única arma que tem no momento. Balaia aceita o bastão e o usa para derrotar os goblins, e Kaido percebe que ele é um lutador habilidoso, mas Luceria comenta que ele está mais lento do que antes. Balaia explica que seu corpo ainda está no nível 1, mas implora Kaido para deixá-lo ficar, dizendo que quer ser útil a todos e promete fazer o seu melhor para se tornar a espada do grupo. Kaido reconhece a força dele e está ansioso para trabalhar com Balaia, mas menciona que quer testar a habilidade de cura dele. Kaido decide reduzir seu HP e pede a Balaia para usar o Cura das Trevas, mas isso só restaura uma pequena parte de sua saúde. Balaia explica que ele só restaura HP suficiente para evitar que alguém morra. Kaido então pensa em usar isso com a beleza da glotonaria de Luceria, para que possam alcançar um loop infinito. Ela acha que deve tentar, mas Kaido lembra que sua saúde já está baixa, então ele pode acabar morrendo. Em um momento de distração, Kaido tropeça em uma pedra e machuca a mão, mas Balaia usa seu Cura das Trevas para curá-lo, e ele percebe que isso também parou a dor, elogiando a habilidade de Balaia. Ikari tenta usar seu feitiço de círculo de gelo para congelar um golem, enquanto Ari usa sua nova habilidade para dar o golpe final. Kaido fica impressionado com eles, mas Ari menciona que sua habilidade consome uma quantidade insana de mana, então ela não pode usá-la sem cuidado. Mais golems aparecem, mas Mika usa sua mágica de ilusão para distraí-los, enquanto Snata ativa sua habilidade chamada Ouriço, que libera inúmeras agulhas. Eles conseguem derrotar os golems, e Kaido percebe que seu ataque combinado ficou mais forte. Ao se aprofundarem no dungeon, eles encontram um grupo de monstros, e Kaido pede a Sophie que use sua nova habilidade Canção da Valquíria. Sophie começa a cantar, e um enorme anjo aparece, fazendo com que Kaido note que uma estranha energia flui por seu corpo. Ele percebe que os monstros parecem estar se movendo mais devagar, e em um instante, ele elimina um deles. Luceria invoca fogo do inferno para queimar um goblin, enquanto Balaia finaliza o último inimigo. Kaido pergunta se a habilidade de Sophie funcionou, e Luceria revela que se sentiu mais forte, mas Balaia explica que não sentiu nada. Eles concluem que isso se deve ao fato de Balaia não estar perto de Sophie, e Ari diz que ele precisa construir relacionamentos com todos. Balaia revela que luta melhor com uma espada, e Kaido decide comprar uma para ele, fazendo com que Balaia chore de alegria, prometendo se esforçar ao máximo. Um novo grupo de monstros aparece, e Balaia os derrota facilmente com sua nova espada, impressionando a todos. Kaido pede conselhos sobre como manejar uma espada, e Balaia se mostra ansioso para ensiná-lo, mas explica que precisa voltar para casa. Ari o convida para estudar em sua casa. Vemos Kaido e seus amigos esperando em frente a um portão, quando Miku e Ikari se juntam a eles, e elas tocam a campainha. O portão se abre, mas Kaido fica confuso, pois não consegue encontrar a casa de Ari. As meninas entram em um carro, e ele se pergunta se pode acompanhá-las, mas Ikari explica que os meninos precisam andar, e eles percebem que o caminho é ridiculamente longo. As garotas chegam à casa de Ari, e Kazura comenta que o lugar parece lindo. Ari revela que sua família dirige uma academia de artes marciais há anos, e que seu terreno está equipado com tudo o que precisam para alcançar o perfeito equilíbrio entre mente e corpo. Os meninos finalmente chegam, e Ari os leva até o dojo, mas eles ficam confusos, pois achavam que estudariam em seu quarto. Ela explica que há muitos deles, então decidiu usar o dojo. Todos se sentam, e Ari pede a Kaido para sentar-se ao seu lado, perguntando o que ele deseja aprender. Kaido diz que precisa de ajuda com matemática, e ela começa a ensiná-lo. Kazura os observa,
e Ikari menciona que também precisa de ajuda com seus estudos. Ayako e Shinji se oferecem para ensiná-la, mas Kaido sabe que eles são alunos medianos, e Ikari pede que Kazura ensine. Ele menciona que Kazura é uma ótima professora, mas seus amigos começam a provocá-lo, dizendo que ele gosta dela. Ele tenta explicar que são apenas amigos, mas Ari fica com ciúmes e sugere que todos deveriam ir até a cachoeira para acalmar a mente. As garotas meditam, e Kazura comenta que sua mente está clara, enquanto Kaido a observa, pensando que ela está fofa. Ela diz aos meninos que é a vez deles meditar, e eles tentam esvaziar a mente sob a cachoeira, mas não desfrutam da experiência. Após isso, vemos que os meninos estão exaustos, enquanto as meninas mencionam que se divertiram, dizendo que querem estudar lá novamente. Eles retornam a Dungeon, onde Luceria repreende Kaido por ter desperdiçado seu tempo na cachoeira, e Ikari menciona que se divertiram, dizendo que quer chegar ao 10º andar naquele dia. Mika aconselha que ela não se sobrecarregue, e Ikari explica que tem se divertido ultimamente, e deseja se tornar uma heroína. De repente, monstros aparecem, e Sulfi usa a canção da Valquíria, enquanto Ikari os congela, e todos finalizam a luta. Kaido não consegue acreditar que conseguiram derrotar os monstros do 9º andar com tanta facilidade. Seus servos comem o núcleo mágico, e Mika provoca Luceria, dizendo que ela parece um hamster. Eles estão prestes a chegar ao 10º andar, quando Ikari diz a todos para segui-la, mas de repente ela desmaia, e eles percebem que ela está sangrando. Em uma lembrança de 2 anos atrás, vemos Miku em uma loja de cartas, onde um garoto a desafia para um duelo. Todos reconhecem Ikari como a campeã da loja, e sabem que o garoto nunca venceu contra ela, mas ele continua desafiando-a mesmo assim. Ela consegue derrotá-lo novamente, dizendo que ele está desperdiçando seu tempo. Ele fica chateado e menciona que ela só consegue vencer porque compra suas vitórias. Ikari explica que também existe uma questão de habilidade, ressaltando que suas cartas raras não garantem a vitória, e que o jogador precisa saber como utilizá-las. Ele decide ir embora, e aprendemos que Ikari está sempre entediada, quando de repente, Ikari aparece dizendo que quer desafiá-la. De volta ao presente, vemos Ikari no hospital do Dungeon, e sabemos que ela tomou um remédio que a manterá dormindo durante todo o dia. Ari acha que devem ir embora, mas Miku quer ficar com ela. Kaido acredita que uma poção seria suficiente para curá-la, mas Miku explica que não funcionará em sua doença. Os pais de Ikari chegam, e Miku se desculpa pelo que aconteceu, mas eles dizem que não é culpa dela e agradecem por cuidar da filha. Eles reconhecem Kaido e Ari, revelando que Ikari falou sobre eles, dizendo que gostou de ir ao parque por causa deles. Ao ouvir isso, Miku sai correndo, e Kaido e Ari a seguem. Ela diz que Ikari estava sempre sorrindo e lembra do momento em que Ikari a desafiou para um duelo. Miku percebe que suas cartas são semelhantes e se pergunta como Ikari conseguiu copiar seu deck, já que isso lhe custou uma fortuna. Mas ela nota que o deck de Ikari não se adequa ao seu estilo de jogo, pois ela é mais agressiva, e Mika acaba vencendo. Ela pergunta a Ikari por que ela não monta um deck que combine com seu estilo, e Ikari revela que copiou o deck dela porque a ama. Miku decide ajudar Ikari a montar o deck perfeito, e elas se tornam boas amigas, fazendo com que Mika perceba que não está mais entediada por causa dela. Elas decidem participar de um torneio nacional como dupla e são coroadas campeãs, mas durante a premiação, Ikari desmaia de repente. Mika a leva para o hospital, onde ela é internada na unidade de terapia intensiva. Os pais dela chegam, dizendo a Miku que deveriam ter contado sobre a doença de Ikari. Voltamos ao presente, e Kaido pergunta a Miku sobre a doença de Ikari, mas ela permanece em silêncio, e Ari percebe que ela não quer contar. Mas o pai de Ikari chega e revela que ela sofre de uma doença incurável, que faz com que seus órgãos falhem com o tempo. Ele menciona que ela pode morrer se desmaiar novamente, mas Ari se pergunta por que ela estava sempre cheia de energia. Miku explica que é por causa do remédio que suprime seus sintomas, e menciona que os status dela aumentam sempre que entram no Dungeon. O pai de Ikari percebe que ela tem explorado o Dungeon, mas não se opõe, pois sabe que era o que ela queria fazer. Kaido se pergunta por que ela estava indo ao Dungeon, e Miku explica que é por causa de um remédio milagroso conhecido como Elixir, que pode curar todas as doenças. Em outra lembrança, vemos Miku na loja de cartas, quando ela pesquisa sobre o Elixir e percebe que é um item extremamente raro que pode ser encontrado no Dungeon. Mas Ikari aparece de repente, sabendo que Miku planeja encontrar o Elixir e querendo se juntar a ela. Miku tenta explicar que o Dungeon é perigoso e que Ikari deve ficar para trás. Elas saem, e Ikari explica que quer encontrar o Elixir porque isso ajudaria a avançar a pesquisa e salvaria inúmeras vidas. Ela não quer que Miku faça isso sozinha, e Miku percebe que Ikari já tomou sua decisão. Assim, ela concorda que Ikari pode se juntar, dizendo que vão encontrar o Elixir juntas,
e Ikari menciona que quer ser uma heroína para as pessoas que sofrem de doenças. De volta ao presente, o pai de Ikari agradece a Miku por levar sua filha ao dungeon, e Miku explica que é tudo o que pode fazer no momento, enquanto Kaido percebe que a frase dela soa familiar. Kaido e Aryan decidem ajudar Ikari a encontrar o Elixir, acreditando que podem encontrá-lo nos andares inferiores, então eles resolvem descer mais fundo no dungeon. No dia seguinte, eles chegam ao 10º andar, onde avistam um grupo de monstros se aproximando. Sylphie usa a canção de Valkyrie, e Kaido ordena que todos se espalhem, enquanto eliminam os monstros um por um. Balaia menciona que eles não deixaram cair o Elixir, mas Miku acredita que precisam continuar lutando, pois é extremamente raro. De repente, um verme de areia aparece e prende Kaido. Miku utiliza sua magia de ilusão, fazendo com que ele se liberte, enquanto Balaia avança e o despedaça. Eles retornam ao hospital, onde contam a Ikari sobre suas aventuras, e ela menciona que deseja voltar ao dungeon, pois quer ajudá-los a derrotar os monstros. Miku e Ari estão prestes a sair, quando Ari diz a Kaido que quer se tornar uma heroína que pode proteger Ikari, afirmando que é tudo o que pode fazer no momento. Ele de repente se lembra de algo e se pergunta onde já ouviu essa frase antes. Recebe uma ligação de Kazura, que pergunta sobre Ikari, e ele pensa em mentir para ela. Kaido então se recorda que ouviu essa frase do capitão Katsuragi, que disse a Kazura que estava explorando o dungeon porque queria ser o herói de todos, afirmando que era tudo o que poderia fazer naquele momento. Kaido encerra a ligação e retorna ao dungeon, pensando que ainda há tempo antes de fechar. Ele chega ao 10º andar com seus servos, onde se depara com um monstro gigante. Kaido decide enfrentá-lo, pois deseja se tornar um herói como Katsuragi. À noite, Kazura vê Kaido voltando para casa, e ele parece exausto, o que a deixa preocupada. Sua mãe pergunta por que ele sempre chega tarde, achando que deve estar ocupado com trabalho, mas ele garante que não vai se esforçar demais. No dia seguinte, Kaido interrompe a aula ao chegar atrasado, e seu professor lhe diz para ser mais pontual. Após a aula, Ayako e Shinji perguntam a Kazura se ela vai visitar Ikari, mas ela diz que não. Vemos que Kaido ainda está dormindo. Eles se perguntam se ele está bem, e ele explica que só está cansado, mencionando que precisa voltar ao dungeon para encontrar o Elixir. Ayako e Shinji vão ao hospital, onde Ayako joga cartas com Ikari, mas percebe que não consegue vencê-la. Ela revela que Kazura sempre lhe manda mensagens, mas se pergunta por que Kazura nunca visita, pensando que é por causa do que aconteceu com o capitão Katsuragi. Ela acredita que ele está relacionado a Kazura, porque leu um livro sobre a história dos dungeons e percebeu que eles têm o mesmo sobrenome e até os olhos são semelhantes. Ayako informa que ele é o pai de Kazura, e ela sabe que ele desapareceu depois de chegar ao 41º andar, pensando que Kazura não quer visitá-la porque o parque a lembra de seu pai. Mas Ikari acredita que ele ainda pode estar vivo, então deseja encontrá-lo depois de melhorar. Voltamos ao dungeon, onde Kaido e os outros se preparam para enfrentar uma esfinge flamejante. Enquanto Sylphie usa sua canção para aumentar o poder de todos, Miku usa sua magia de ilusão para distraí-la, e Ari ataca por trás. Miku dispara, enquanto Kaido usa sua espada mágica para desferir o golpe final. Eles percebem que subiram de nível e veem que o monstro deixou cair um núcleo mágico, mas Kaido acha que devem continuar, afirmando que devem descer ainda mais no dungeon. Depois disso, Hitsugaya revela que conseguiram ganhar mais de 4 milhões de ienes, e Kaido diz para dividir em 4, já que Ikari ainda é membro do seu grupo. Kaido volta para casa e assiste a um programa de TV, onde os protagonistas mencionam que itens raros são encontrados nas partes mais profundas do dungeon. Kaido acredita que pode melhorar suas chances de encontrar o Elixir se descer ainda mais, então ele começa a buscar informações sobre os monstros no 12º andar. No dia seguinte, vemos Kaido dormindo durante a aula, e seu professor o repreendeu, enquanto seus colegas riem dele. Após a escola, ele corre em direção ao dungeon, mas seus amigos lhe dizem para tirar um tempo de descanso, pois ele está se esforçando demais. Kazura, sabendo que ele faz isso por Ikari, tenta convencê-lo a descansar, mas Kaido decide ir ao dungeon de qualquer forma. Ele está prestes a entrar no 12º andar sem a companhia de Ari e Miku, mas de repente perde o equilíbrio, percebendo que está exausto. Luceri avisa para não se forçar demais, mas ele responde que apenas vão fazer uma exploração rápida. Quando chegam ao 12º andar, percebem que está coberto de gelo e começam a se perguntar por que não há monstros por ali. Kaido sugere que voltem, mas Sylphie de repente se sente estranha e avista uma infinidade de javalis correndo em direção a eles. Ela cria uma barreira para proteger a todos, e eles começam a correr, mas percebem que os javalis estão se aproximando rapidamente, não tendo outra opção a não ser lutar. Sylphie usa sua canção para aumentar o poder de todos, enquanto Luceria lança suas chamas do inferno contra os monstros. Entretanto, os javalis avançam,
e Balaia e Kaido começam a lutar enquanto Sylphie convoca seu raio divino. Eles conseguem derrotar vários monstros, e Luceria e Sylphie sobem de nível, mas Kaido perde o equilíbrio novamente e acaba sendo atingido. Os javalis o sobrecarregam, e sua saúde está prestes a chegar a zero, mas Balaia o salva, e Sylphie menciona que ela e Luceria conseguiram adquirir novas habilidades ao subirem de nível. Elas começam a lançar seus feitiços enquanto os monstros avançam, mas ao unirem suas forças, causam uma enorme explosão. Balaia percebe que Kaido está inconsciente, então o cura, mas ele não acorda. Sylphie vê poções na mochila dele e tenta fazer com que ele beba uma, mas não funciona. Então, ela usa sua boca para forçá-la a entrar em seu corpo. Ela percebe que sua condição está melhorando, e Luceria faz o mesmo, alternando beijos nele e pedindo que ele acorde. Finalmente, ele recobra a consciência e agradece às suas servas por salvá-lo, mas logo desmaia novamente. A cena se transfere para o hospital, onde um médico o examina. Azari e Miku chegam, perguntando a Hitsugaya o que aconteceu, e ela revela que ele se envolveu em uma debandada, enquanto o médico explica que suas feridas foram curadas graças à poção, mas que ele ainda precisa descansar. Miku pergunta a Kaido se ele está bem, e ele confessa que estava com medo. Ao saírem do hospital, Azari se oferece para acompanhá-lo até em casa, mas ele diz que ficará bem e sai correndo. Azari e Miku se perguntam o que há de errado com ele. Vemos Kaido queimando suas revistas sobre o Dungeon e um artigo sobre o Capitão Katsuragi. Ele vai até Kazura e diz que finalmente entende como ela se sente, pois achou que realmente iria morrer no Dungeon, percebendo quanto ela deve se preocupar com ele. Ele menciona que o pai dela foi seu herói, e quando ele desapareceu, havia pessoas que o criticavam, e tudo o que ele podia fazer era observar Kazura. Ele decide que provará aos críticos que estão errados e fará o que Katsuragi não pôde, explorar o Dungeon e se tornar um herói, não por si mesmo, mas para provar que Katsuragi foi um herói pelo bem de Kazura. Porém, ele se desculpa, afirmando que está com medo demais para continuar. Katsura inicialmente fica feliz por ele ter feito isso por ela, mas menciona que agora ele está fazendo isso por Akari. Ela se lembra do que seu pai lhe disse sobre o que significa ser um herói, afirmando que ser herói é servir e proteger, além de sacrificar-se pelo bem dos outros. Assim, ela diz a Kaido que ele já é o seu herói, e que Akari provavelmente sente o mesmo. Ela observa que, embora se preocupe com ele quando vai ao Dungeon, acredita que ele se arrependerá se parar agora, então o encoraja a voltar. Kaido, porém, está inseguro, pois não sabe como fazer o Elixir aparecer, questionando se ele realmente existe. Katsuragi lhe responde que tudo o que ele pode fazer é aquilo que está ao seu alcance, e isso lhe dá uma ideia. Ele se prepara para retornar ao Dungeon, mas ela faz com que ele prometa que voltará. Kaido se encontra com os outros no Dungeon e comunica que vão cultivar slimes no primeiro andar. Ele menciona que parece que as coisas são atraídas para ele, então acredita que cultivar slimes será a forma mais rápida de conseguir o Elixir. Mika comenta que os itens mais raros vêm dos andares mais profundos, mas Ari lembra que Kaido encontrou tanto Sylphian quanto lhe seria no primeiro andar. Assim, todos começam a cultivar os limes, e até Ayako e Shinji se juntam, todos focando em salvar Ikari. Após um tempo, eles fazem uma pausa, mas começam a perder a esperança, pois não conseguiram obter itens raros. Shinji de repente lhes deseja um Feliz Natal, e Ayako se pergunta se o Papai Noel trará um Elixir. Kaido sugere fazer uma festa de Natal, pensando que deveriam celebrar com Ikari também, e Mika decide que não consegue se levantar. Mas Sylphian de repente detecta uma presença, dizendo que é algo que ela nunca sentiu antes. Então, eles vão verificar e encontram um slime arco-íris. Kaido diz que não podem deixar que ele fuja, então cercam-no por todos os lados. Sylphian e Lyceria atacam o slime com seus feitiços, mas não é suficiente, e o slime tenta escapar. Todos se unem para impedi-lo de fugir e, juntos, atacam, conseguindo derrotá-lo. Vemos Ari e Mika levando Ikari para fora do hospital, enquanto o médico corre atrás delas, mas os pais de Ikari decidem confiar nelas. Elas se encontram com os outros, e Mika diz a Ikari que há algo que querem mostrar a ela, revelando que conseguiram um cartão de servo do slime arco-íris. Lyceria explica que é para a rainha Fada Titânia, que é uma serva do tipo cura, então acreditam que ela poderá curá-la. Ikari questiona se eles têm certeza, mas todos a incentivam a invocá-la, e ela pega o cartão, convocando seu servo. Titânia se apresenta, e Kaido diz que sua mestra está doente, mas ela menciona que é apenas de nível 1, então não pode curar Ikari completamente. Os outros ficam preocupados, mas Ari observa que, se ela disse que não consegue curar Ikari completamente, isso significa que ainda pode curá-la parcialmente. Eles pedem para ela fazer isso, e ela ativa seus poderes, fazendo Ikari começar a brilhar. Mika pergunta se funcionou, e Ikari se levanta da cama, dizendo que se sente bem.
Mika rapidamente abraça, e Ikari a chama de sua heroína, dizendo a todos que eles são seus heróis. Kaido conta a Kazura tudo o que aconteceu, mas menciona que a cura de Titânia durará apenas cerca de um ano, então precisam ajudá-la a subir de nível ou encontrar o Elixir para poder curar Ikari completamente. Kazura sabe que isso significa que ele precisará continuar indo ao Dungeon, mas apenas lhe diz para se lembrar da promessa que fizeram, pedindo que ele volte em segurança. Ela deseja a ele um Feliz Natal, e Kaido tenta confessar seus sentimentos, mas a mãe de Kazura o interrompe, dizendo que ela pode pegar um resfriado do lado de fora. Após isso, vemos Kaido e Kazura em um santuário, e ela pergunta o que ele pediu. Ele diz que desejou segurança no Dungeon, e ela ainda não consegue acreditar que isso é tudo o que ele pensa, desejando que ele pedisse algo normal, como entrar na faculdade. Mas vemos Kaido com todos os seus amigos, e eles continuam a descer pelo Dungeon. E assim termina essa série por enquanto. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.